Bom dia, pessoal do 7º ano. Vamos começar mais uma aula de ciências. Espero que vocês estejam todos bem, com saúde. E para iniciar, eu vou fazer a correção da atividade da aula anterior. Peguem a atividade de vocês e acompanhem para ficar com a resposta correta, tá certo? Primeira questão. Cite as principais características dos fungos. São eucariontes, unicelulares ou pluricelulares e heterotróficos. Segunda, complete. Todos os fungos apresentam parede celular. Letra B. Nos fungos pluricelulares, as células estão agrupadas em filamentos, denominados hifas. Tá certo? Letra C. O conjunto de hifas constitui o micélio. Agora nós vamos para a terceira. A terceira questão diz assim: indique quais os seres vivos responsáveis pelo processo de decomposição e qual é a importância desse processo para o meio ambiente, tá certo? Então, a resposta dessa terceira vai ser fungos e bactérias, né? E permite a reciclagem da matéria morta na natureza. Quarta questão, marque um X na resposta correta. Letra A, os fungos não produzem seu próprio alimento, por isso são chamados de heterotróficos. Letra B, nos fungos unicelulares a reprodução mais comum é assexuada. Letra C, os fungos pluricelulares têm reprodução assexuada por meio da fragmentação. Quinta, a maioria dos fungos apresenta reprodução sexuada. Explique como acontece essa reprodução sexuada. Através da produção de células reprodutivas, os esporos, que caem no solo, originam hifas que podem se fundir e formar um novo micélio. Então, pessoal, a gente encerra aqui a nossa correção e agora nós vamos seguir com a nossa aula. Como eu disse para vocês, nós vamos ver o capítulo. Nós vamos falar sobre os fungos. Na aula passada a gente iniciou a nossa conversa sobre os fungos, né? Fizemos uma atividade e agora a gente vai concluir a nossa conversa sobre os fungos, tá certo? Então nós vamos falar sobre o modo de vida dos fungos, certo? A gente já viu como a gente viu na primeira questão, os fungos são animais eucariontes, ou seja, tem carioteca, podem ser formados por uma célula unicelular ou por várias pluricelulares e são heterotróficos, não produzem o seu próprio alimento. E agora nós vamos falar sobre o modo de vida dos fungos. De acordo com o modo de vida deles, eles vão ser classificados nesses quatro aqui: predadores, parasitas, mutualísticos e saprófagos. A gente vai falar de cada um deles em especiais. Os predadores são fungos que conseguem, com suas hifas, captar pequenos animais para poder se alimentar. Os parasitas são fungos que se instalam em outros indivíduos e passam a se alimentar dos alimentos desse indivíduo, muitas vezes causando doenças para esse indivíduo, por isso que recebe o nome de fungos parasitas. Essas doenças, eles podem atacar vegetais, como por exemplo a ferrugem do café, que é uma doença que causa como se fosse uma ferrugem na folha do café, fazendo com que o café não se reproduza bem. Essa doença é causada por um fungo. E nos seres, essas doenças também, os fungos podem atacar os animais, inclusive o ser humano. No ser humano, quando acontecem essas doenças, eles atacam principalmente a pele e essas doenças recebem o nome específico de micoses. Então, doenças causadas por fungos são chamadas de micoses. Um exemplo é aquela doença chamada que o pessoal conhece popularmente como pano branco, que são aquelas manchas esbranquiçadas que geralmente aparecem no rosto, certo? Então, esse é um exemplo de micose. Os fungos mutualísticos são fungos que se associam com outros indivíduos de forma que todos dois se dão bem, por isso que é a associação mutualística, ou seja, os dois indivíduos se dão bem para poder viver de forma melhor. Exemplo de fungos mutualísticos, nós vamos ter as micorrizas, que são fungos que se associam com as raízes de algumas plantas, como por exemplo o feijão, e nessas raízes eles vão degradar algumas substâncias do solo para a planta e a planta vai devolver para ele açúcares e outros alimentos. Então é uma associação onde todos dois se dão bem. Outra associação mutualística de fungos e muito conhecida, até que a gente falou na primeira atividade que falou sobre as algas, são os líquens.
Os líquens são a associação entre fungos e algas verdes ou cianobactérias, que são as bactérias fotossintetizantes. Quando os fungos se associam com as algas verdes, é uma associação, acontece da seguinte maneira: o fungo vai propiciar para a alga um ambiente úmido e que vai ajudar ela a se desenvolver, e a alga vai fazer fotossíntese e vai produzir nutrientes para ela e para o fungo. Então, é uma associação onde ambos são beneficiados. Esse tipo de associação é considerada também como um indicador de poluição ambiental, porque eles são sensíveis à poluição ambiental. Então, onde eu tenho muitos líquens, significa que eu não tenho poluição ambiental. E onde eu tenho pouco, significa que tem muita poluição ambiental. Os fungos saprófagos são os fungos que decompõem a matéria morta, que muitas vezes estão associados com as bactérias, né, fazendo essa decomposição da matéria morta. E esses fungos são aqueles que vão crescer vão decompor restos de animais, restos de plantas, folhas secas, e isso é muito importante para reciclar a matéria morta, evitando que todas essas coisas que eu falei, galhas de árvores, folhas secas, restos de animais mortos fiquem na natureza, que seria um prejuízo para todos, certo? Então, os fungos saprófagos, eles vão se alimentar dessa forma. A classificação dos fungos, há uma classificação dos fungos também de acordo com a forma do corpo deles. Então, de acordo com a forma do corpo deles, eles vão ser classificados em quitridiomicetos, zigomicetos, basidiomicetos e ascomicetos. Os nomes são um pouco difíceis, mas não é nada de impossível de aprender. Então, os quitridiomicetos, eles são fungos que são filamentosos, são aquáticos, vivem na água e em alguma fase da vida eles têm um flagelo. Eles são os fungos mais antigos, alguns estudos estimam que eles existem no planeta há mais de 400 milhões de anos. Os zigomicetos, eles são conhecidos popularmente como mofo e são eles que aparecem quando acontece o apodrecimento de um alimento. Por exemplo, uma fruta quando apodrece, por cima dela vai ficar aquela camadinha parecendo um veludozinho, que o pessoal chama de mofo. Aquilo é um fungo do tipo dos zigomicetos, tá certo? E eles podem também causar doenças nos seres humanos e também nas plantas, em animais como seres humanos e plantas. Os basidiomicetos são fungos que vão formar, eles têm um corpo de frutificação formando tipo um chapéu, que são aqueles cogumelos que a gente conhece também como frieira, certo? Algumas pessoas na nossa região conhecem como frieira. Esse tipo de fungo, ele pode ser comestível, como é o caso do Agaricus campestre, que é o famoso champignon, que é comestível, que é um alimento um pouco caro e que algumas pessoas apreciam muito, mas eles também podem ser venenosos, como é o caso da Amanita muscari, que é esse funguinho aqui bem bonitinho, certo? Ó, esse aqui é a Amanita muscari, que para vocês terem uma ideia da toxicidade dele, se um indivíduo adulto de em média 60 quilos come 50 gramas desse fungo, ele falece rapidamente, ele morre rapidamente, porque esse fungo é extremamente venenoso para os seres humanos, ok? Os ascomicetos são os fungos que incluem as leveduras e que são fungos que não fazem fermentação e por fazer fermentação, eles são utilizados na indústria de pães, cervejas e vinhos. Exemplo dele também, nós temos o Candida albicans, que é o que causa o famoso sapinho, que às vezes é aquelas bolinhas que nascem na língua da gente que dói muito. Aquilo ali é causado por um fungo que é o Candida albicans, que causa também a candidíase. Os fungos no ambiente, na saúde pública e na economia. A importância dos fungos no ambiente é o que a gente já falou, que juntamente com as bactérias, eles fazem a decomposição da matéria morta. Na saúde pública, é porque alguns deles causam doenças para nós, como eu já falei, as micoses, e alguns deles são utilizados na produção de medicamentos, como por exemplo o penicillium, que é um fungo que é utilizado para combater infecções causadas por bactérias, que a partir dele foi criada a penicilina, que é um potente antibiótico para combater infecções bacterianas e que foi descoberto por Alexander Fleming e que é uma revolução na medicina, certo?
E na economia, a importância dos fungos é, como eu já disse, na produção de pães, de cervejas, de vinhos, de cachaça, do etanol que é usado como combustível, certo? E de alguns queijos caros. Existem alguns queijos caros que são produzidos com a utilização de fungos. E aí essa é a importância deles na questão da economia, tá certo? Então, pessoal, a gente encerra aqui a nossa aula de hoje sobre os fungos. Estou disponível de 7 até as 5 para tirar qualquer dúvida no nosso grupo, no meu PV, no nosso grupo de ciências. A atividade é a frequência de vocês, portanto, não deixem de fazer. Copiem as perguntas, resolvam e mande a foto para mim, ou no meu PV ou no nosso grupo de ciências, tá bom? Tchau e um abraço.